Ninguém te deixa pobre de uma vez. Você vai ficando pobre aos poucos, e quase sempre com a sensação de que está sendo o responsável. É quando você normaliza ganhar menos do que vale. Quando chama de fase aquilo que já virou padrão. Quando se orgulha de dar um jeito em vez de resolver de verdade. O problema não é a falta de dinheiro. É o acordo silencioso que você fez com ela. Você aprende a viver apertado. Aprende a adaptar sonhos ao saldo. Aprende a baixar expectativas para não se frustrar. E isso parece maturidade. Parece realismo. Parece que você está com os pés no chão. Mas na prática é só desistência bem disfarçada, porque enquanto você se acostuma a pouco, o mundo continua cobrando caro. Caro pelo seu tempo, caro pela sua energia, caro pelas escolhas que você adia. Você não perde dinheiro só quando gasta mal. Você perde quando aceita menos, quando posterga decisões difíceis, quando evita encarar o próprio padrão financeiro com honestidade. E o mais perigoso, quanto mais tempo você passa assim, mais normal isso fica, até o dia em que você percebe que não está quebrado por acaso, está treinado para continuar desse jeito. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos a gente vai desmontar esse padrão que quase ninguém tem coragem de olhar. E se esse começo já te incomodou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que esse tipo de conversa precisa continuar aqui. Em algum momento, sem perceber, você fez um acordo silencioso com a sua realidade financeira. Não foi uma decisão consciente. Não teve data, conversa ou anúncio. Interno. Foi um acúmulo de pequenas concessões que pareceram inofensivas na hora. Você aceitou ganhar menos do que merecia por enquanto. Aceitou adiar planos porque não é o momento. Aceitou viver no limite porque todo mundo vive assim. E cada vez que você aceitava, algo dentro de você se ajustava. Sua régua baixava. Seu desconforto diminuía. Sua ambição ficava mais quieta. O problema não é passar por fases difíceis. O problema é quando a fase vira padrão, e o padrão vira identidade. Você começa a organizar a vida em torno do aperto. Escolhe caminhos mais curtos, não porque são melhores, mas porque parecem mais seguros. Troca crescimento por estabilidade emocional imediata. E isso é perigoso porque não dói de uma vez, não explode, não chama a atenção. É um empobrecimento lento, mais mental do que financeiro. Você começa a pensar pequeno para não se frustrar. Começa a desejar menos para não se sentir insuficiente e, quando percebe, já não está lutando para sair do lugar. Está apenas tentando manter tudo funcionando. Esse acordo não te prende, concorrentes. Ele te prende com justificativas bem organizadas. E enquanto você explica por que agora não dá, a vida financeira que você queria vai ficando cada vez mais distante. Não porque é impossível, mas porque você parou de exigir mais de si mesmo. O que mais te custa não é o dinheiro que falta no fim do mês. É o que você perde todos os dias mantendo esse padrão sem questionar. Você perde clareza, perde energia, perde a sensação de estar avançando de verdade. Porque viver apertado exige adaptação constante. Você está sempre recalculando, remanejando, improvisando. Sempre resolvendo o agora e nunca construindo o depois. E isso cansa de um jeito silencioso. Não é um cansaço físico, é mental. É emocional. Você começa a evitar pensar em dinheiro para não se frustrar. Evita olhar números, evita conversar sobre o futuro. Evita assumir que esse jeito de viver já passou do limite aceitável. No fundo, você sabe que continuar assim tem um preço. Mas esse preço não vem em boleto. Vem em escolhas menores, em sonhos reduzidos, em decisões que você adia porque parecem grandes demais. O problema é que o tempo não adia junto. Ele cobra com juros. Cada ano que passa sem mudança, reforça a ideia de que sempre foi assim. E quanto mais você normaliza isso, mais difícil fica imaginar outra realidade. Não porque você não é capaz, mas porque você se acostumou. E se você for honesto agora, talvez perceba, o maior risco não é tentar algo diferente e falhar. É continuar exatamente igual e chamar isso de prudência. Comenta aqui embaixo. Em que momento você percebeu que começou a aceitar menos do que queria financeiramente? Escrever isso já é o primeiro rompimento com esse padrão. Existe uma crença silenciosa que sustenta tudo isso. Ela não aparece em forma de frase clara. Ela aparece como sensação. A sensação de que querer mais é arriscado. De que buscar mais dinheiro é ganância. De que estabilidade vale mais do que crescimento. Então você se convence de que o problema não é o padrão. É o mundo, o sistema, a economia, o momento. E sim, tudo isso pesa.
Mas essa explicação confortável te livra da parte mais difícil, assumir que você se acomodou. Porque enquanto você acredita que não dá para fazer diferente, você não precisa mudar postura, decisões, nem prioridades. Você só precisa aguentar. O perigo dessa crença é que ela não te trava pelo medo do fracasso. Ela te trava pelo medo do desconforto inicial, do caos temporário, da fase em que nada está garantido. Só que crescimento financeiro nunca começa confortável. Ele começa confuso, desorganizado, cheio de dúvidas. E você evita isso porque é aprendizado a valorizar controle acima de expansão. Prefere a previsibilidade do aperto, conhecido do que a instabilidade de tentar algo maior. Essa crença não te protege. Ela te limita. E no momento em que você começa a questioná-la, algo muda. Você percebe que não está pedindo demais. Está aceitando de menos. Se isso está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Esse tipo de conversa só continua aqui se encontrar quem está disposto a ouvir e a encarar. Você diz que quer mudar de vida, diz que quer mais tranquilidade, mais liberdade, mais margem para respirar. Mas, no dia a dia, suas escolhas continuam alinhadas com o mesmo padrão de sempre. Você consome como quem vive no limite, decide como quem tem medo de errar, age como quem está sempre tentando não piorar e nunca tentando melhorar. E essa incoerência vai criando um ruído interno, porque no fundo, você sabe que não está faltando informação, está faltando alinhamento. Você não precisa de mais dicas financeiras, precisa de mais coragem para sustentar decisões desconfortáveis por tempo suficiente. Mudar a mentalidade financeira não é pensar positivo. É parar de se trair em pequenas escolhas diárias. É dizer não para alívios imediatos que sabotam o futuro. É aceitar um período de desconforto consciente em troca de autonomia depois. Enquanto discurso e ação não andam juntos, nada muda de verdade. Você até se sente motivado em alguns dias, mas volta ao padrão nos outros. E isso acontece porque mudar exige constância, não intensidade. Exige repetir escolhas melhores, mesmo quando ninguém está vendo o resultado ainda. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre parar de viver em contradição consigo mesmo. Quando você alinha o que diz com o que faz, o dinheiro deixa de ser um problema difuso e passa a ser um reflexo direto das suas decisões. Nada muda na sua vida financeira enquanto você trata o problema como algo externo. Enquanto o vilão for o salário, o chefe, o país ou a fase, você continua sem poder real de mudança. Responsabilidade aqui não é culpa. É assumir controle. É perceber que, mesmo com limitações reais, existe um padrão nas suas escolhas. E padrão só muda quando alguém decide interrompê-lo conscientemente. Você não melhora financeiramente quando ganha mais. Você melhora quando muda a forma como decide, reage e se posiciona diante do dinheiro. Enquanto você espera o cenário ideal, a renda perfeita ou o momento certo, o padrão antigo continua sendo reforçado todos os dias. Responsabilidade é parar de se esconder atrás de desculpas aceitáveis. É olhar para a própria rotina e admitir: se eu continuar exatamente assim, daqui a 5 anos, nada muda. E essa percepção dói, porque ela tira o conforto da vítima e coloca você no centro da própria história. Mas é exatamente aí que a mudança começa. Quando você entende que ninguém vai organizar sua vida financeira por você, que ninguém vai aparecer para te salvar de decisões mal feitas repetidamente, que ninguém vai se importar mais com seu futuro do que você mesmo. Esse entendimento não resolve tudo, mas ele cria algo que faltava antes: direção. E com direção, até passos pequenos começam a ter peso. No fim das contas, a sua vida financeira não é um mistério. Ela é um reflexo fiel do que você vem tolerando, repetindo e adiando. Não foi uma decisão errada que te trouxe até aqui. Foi a soma de escolhas pequenas, feitas para evitar desconforto imediato. Escolhas compreensíveis, mas acumuladas demais. Você não precisa se tornar alguém obcecado por dinheiro. Precisa parar de tratar o assunto como algo secundário na própria vida. Porque tudo o que você quer construir passa por ele. Tempo, liberdade, tranquilidade. O ponto de virada não acontece quando sobra dinheiro. Acontece quando você para de se enganar. Quando você percebe que continuar assim custa mais caro do que mudar. Que o preço do conforto momentâneo é um futuro apertado. E que ninguém vai sentir essa consequência por você. Esse vídeo não foi para te dar respostas prontas. Foi para te devolver uma pergunta incômoda. Até quando você vai sustentar um padrão que já provou que não funciona? Se você ficou até aqui é porque alguma coisa tocou, e isso já é um sinal de lucidez. Se inscreve no canal.
Esse espaço existe para conversas que não cabem em frases prontas. A gente se vê no próximo vídeo.